Olá, eu me chamo Gabriel Guinter da Rosa, sou acadêmico do curso de Engenharia Elétrica do Centro de Ciências Tecnológicas da UDESC e venho neste vídeo apresentar a pesquisa desenvolvida ao longo do último ano, orientada pelo professor Pedro Bertemes Filho e vinculada ao Laboratório de Pesquisa em Instrumentação Eletrônica e Biomédica. O projeto se trata do desenvolvimento de sonda inteligente para a medição do espectro de impedância elétrica em materiais elétricos. Esta apresentação deve constituir em contextualização do tema abordado, bem como da escolha da pesquisa realizada, os objetivos traçados para esta pesquisa, bem como o seu desenvolvimento. No que se trata da contextualização, como fora citado anteriormente, o projeto de pesquisa se trata em desenvolver uma sonda inteligente para a medição do espectro de impedância elétrica em materiais elétricos. O método de espectroscopia de impedância elétrica se consiste na aplicação de corrente alternada em certo tecido a ser analisado. Para isto, são utilizados eletrodos embutidos em uma sonda que são responsáveis por injetar a corrente no material e realizar a medição de tensão resultante, o que servirá para obter os parâmetros elétricos deste material. Entretanto, de acordo com estudos desenvolvidos na área, sabe-se que a temperatura é capaz de interferir nas medições a serem realizadas. Desta forma, faz-se necessário, então, um sistema de correção eficiente com base na temperatura do material. Desta forma, é optado então pelo desenvolvimento na pesquisa de um projeto de sensoramento de temperatura a ser aplicado posteriormente nesta sonda. Assim, para os objetivos desta pesquisa, primeiramente deve-se entender como funciona a espectroscopia de impedância elétrica e, com base nisso, determinar a melhor forma de aferir a temperatura do material a ser estudado. Desta forma, pode-se então realizar um levantamento experimental a fim de garantir a eficiência do método adotado. Desta forma, ao final desta pesquisa, teremos então o projeto de sensoramento de temperatura devidamente apresentado e comprovada a sua eficiência. No que se trata do desenvolvimento da pesquisa, entendendo então como funciona a sonda, principalmente a medição da tensão resultante para obter os parâmetros elétricos, entende-se que o sensor de temperatura não poderia ter contato com o objeto analisado, visto que poderia existir uma condução elétrica que afetaria na medição da tensão realizada pelos eletrodos da sonda, chegando então à conclusão de que seria necessária a utilização de um sensoramento à distância, como por exemplo um sensor infravermelho. Desta forma, verificando as opções disponíveis no mercado, optou-se pela compra do sensor MLX 90615, visto que o modelo apresenta um satisfatório range de temperaturas, bem como alta precisão em sua medição. A partir disso, para que fosse necessário realizar o levantamento experimental, produziu-se primeiro a montagem de uma instrumentação simples de excitação e leitura dos sinais do sensor, a fim de verificar ou não sua eficácia. Desta forma, posteriormente, poderia ser projetada, utilizando impressão 3D, um suporte básico para o sensor, o que serviria como uma sonda-teste na bancada experimental. Desta forma, foi realizada a bancada experimental, utilizando um Arduino Uno para aquisição e disposição dos dados obtidos, além da produção de um fantoma de gelatina, que servirá para reproduzir o material a ser estudado. Este fantoma fora refrigerado por um dia para que as medições fossem realizadas ao longo do tempo, verificando então a variação de temperatura quando o fantoma é exposto à temperatura ambiente.
A bancada pode ser verificada na figura apresentada acima. A fim de comparação, foi utilizada também a medição de temperatura usando um termopar, de modelo TPM-10. Desta forma, obtendo as temperaturas ao longo do tempo em cada método de sensoriamento de temperatura, os dados obtidos podem ser apresentados no gráfico abaixo, onde a curva em verde se trata do sensor infravermelho e a curva em vermelho se trata do termopar. Nela é possível observar que o gap entre as duas curvas é baixo, o que se deve à calibração desses materiais. Além disso, nota-se que a variação da temperatura ao longo do tempo seguiu um mesmo padrão entre ambas as curvas, acompanhando esta tendência, levando a entender, então, que o sensor adquirido está calibrado corretamente e poderá ser usado, posteriormente, na sonda de medição de impedância elétrica. Desta forma, considera-se, então, que o objetivo de produzir o projeto de um sensoriamento de temperatura eficiente foi atingido. Desta forma, este sensor, bem como sua instrumentação básica, poderão ser levados adiante no desenvolvimento da sonda inteligente, onde deve ser realizada o devido sistema de correção de dados para que a temperatura não interfira nas medições a serem realizadas pela sonda. Encerro esta apresentação agradecendo ao professor Pedro Bertemes pela orientação nesta pesquisa ao longo do último ano. Muito obrigado a todos.